Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste no CBN Brasil. Boa tarde, Vera. Vera Magalhães, vamos falar a respeito da decisão do presidente Lula, o veto em relação à saída temporária de presos, né, a proibição da saída temporária de presos. E agora, Vera, o Congresso aparentemente está se mobilizando para tentar derrubar esse veto aí. Nesse clima todo, ainda tem ministro, ainda tem secretário que acha que o clima está ótimo entre governo e Congresso, hein? Pois é, eu ouvi a entrevista do ministro Paulo Pimenta a você e ao Milton hoje de manhã, Cássia, e me ocorreu que ele parecia ter lido a minha coluna de manhã e reforçado essa ideia de que o governo parece tapar os ouvidos e fingir que não ouve nada, tá tudo bem. Porque não é bem assim, né? Ontem o que a gente assistiu foi pela primeira vez o presidente da Câmara sair do off para atacar em on, abertamente, publicamente, o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. E isso em razão ali de novos desentendimentos e novas diz em relação ao que o Padilha teria espalhado, que o Lira estaria articulando em prol do deputado Chiquinho Brazão. Então, o clima não é dos melhores. Bem nesse momento, venceu o prazo para o governo decidir se vetava ou não o projeto. É um veto muito simbólico, porque diz respeito a uma questão que está candente na sociedade, que é a questão da segurança pública. E é esse clamor que existe quando você faz pesquisa, você percebe, por um endurecimento em relação ao cumprimento de penas, para que haja menos possibilidades de saída, que muitas vezes resultam em fuga, em novos crimes por parte de condenados. Então, isso vem sendo muito explorado também pela oposição e havia um aconselhamento ao presidente da parte política do governo para que não vetasse esse projeto. Por mais que ele contrarie ali a doutrina e o que o PT pensa historicamente a respeito do tema, ele foi votado por uma maioria muito expressiva, tanto na Câmara quanto no Senado. E por maiorias que incluíram deputados e senadores do PT, do PSB e de outros partidos de esquerda. Então não haveria por que o governo comprar uma briga que tende a resultar em uma nova derrota dentro do parlamento com a derrubada do veto. Foi um veto parcial, justamente porque se entendeu que se o veto fosse total, cairia o veto no dia seguinte. Mas ainda com um veto parcial, o que eu ouço de deputados e senadores fazendo uma ronda é que a tendência é derrubar, justamente porque a resposta do Congresso nesse tema foi muito forte, uma aprovação muito consistente por uma maioria muito ampla. Então, é o governo contratando mais uma derrota nesse momento em que a crise chega a uma espécie de um ápice ali, com o presidente da Câmara declarando guerra ao ministro das Relações Institucionais em público, né? E é um tema popular, né, que desperta muita paixão. As pessoas, sempre quando tá no fim do ano, né, lá vem a saidinha, fiquem atentos ao andar na rua, ficam compartilhando mensagens, né, no WhatsApp e tal. E esse ano é ano de eleição, né? O Congresso está mais atento a isso ainda. Em qualquer situação, já seria um tema delicado, mas esse ano ainda mais. Exatamente, Leandro. E mesmo que isso implique uma certa desinformação, porque não é como se todo preso que sai em saídas temporárias não regressasse. É um número residual de fugas, etc. Mas, como você bem disse, isso está na boca do povo. Se você pega um carro de aplicativo, um táxi, forçosamente vão vir com essa história, dizendo que conhecem, com um conhecido que perdeu algum ente querido numa dessas ocasiões, porque quem cometeu o crime estava em saidinha. Verdade ou não, é como você disse, está na boca do povo, isso influi em pesquisas, isso reforça um estigma
que também não é baseado em dados, mas que é real, de que o PT, o Lula, a esquerda são pró-bandido, só vem direitos humanos de bandido e não das vítimas e nem dos policiais, etc. É um tipo de estigma que o governo está querendo contornar, mas que, com um verso como esse, acaba por reforçar, porque é óbvio que a oposição vai aproveitar isso e vai usar isso nas redes sociais, vai usar isso nos aplicativos de mensagem. O governo conta com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem tem uma relação melhor que com Arthur Lira, para postergar a inclusão desse assunto na análise pelo Congresso. Os vetos têm que ser analisados em sessões conjuntas do Congresso. Na segunda-feira, o líder do governo no Congresso, o senador Ranolfo Rodrigues, vai se reunir com o presidente Rodrigo Pacheco para negociar se esse assunto já entra na sessão de análise de vetos que vai acontecer na quinta-feira. Quinta-feira já tem uma sessão marcada para analisar outros vetos que também são ameaçados de morte, tipo os vetos do orçamento. Mas, não forçosamente, precisaria entrar esse, porque ele ainda não tranca a pauta. Então, o Pacheco pode segurar um pouco mais para mais negociações, mas são negociações difíceis, nas quais o governo já entra com essa condição de que o ministro das Relações Institucionais está com o trânsito interrompido, interditado, pelo menos na Câmara, né? Vamos acompanhar. Vera Magalhães, muito obrigada pela análise. Mais tarde, a Vera volta aqui à nossa programação. Estará no Viva Voz, na versão ampliada, dentro do ponto final, ao lado da Carol Moran. Mais tarde a gente volta a te ouvir, Vera. Um beijo, até mais. Até mais tarde. Semana que vem já temos Carlos Alberto? Não? Carlos Alberto. A moleza tá acabando, viu, Vera Magalhães? Precisa, né? Tá quase uma licença maternidade. Não é? Pois é. Carlos Alberto foi até ali dar à luz a muita alegria de férias. Vai voltar na semana que vem conosco. E ele não é bobo, viu? Ele vai voltando pertinho de quando ele tá de aniversário. Sim, para a gente poder comemorar com ele. Exatamente. Tá certo, então. Nada contra tá você, viu, Leandro? É só um pouquinho de saudade. Não, já tá até... Ele tava aqui num cantinho já, com uma carinha moada. É muito bom. Muito bom ter a sua participação aqui, mas sentimos falta do nosso decano. É verdade. Eu também. Tchau. O Leandro está sempre conosco aqui, já sabe o endereço, em breve ele volta também. Vera, um beijo, até mais. Até mais tarde. Beijo, gente. Até mais. Tchau. Tchau.